Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o nosso assunto agora é cultura. Nós vamos fazer um balanço aí das atividades no setor, além da construção e melhorias nos equipamentos culturais aqui em Fortaleza. Em um ano de pandemia, também foram disponibilizados fomentos a artistas por meio de editais e uma série de eventos que contribuíram para o crescimento da cena cultural da cidade. A gestão do prefeito Roberto Cláudio apresentou mudanças estratégicas na cultura de Fortaleza. Produção de grandes eventos, novos equipamentos culturais, projetos de promoção à leitura, ações de proteção ao patrimônio material e imaterial estão entre os destaques. Foram inúmeros os desafios nesses 8 anos de gestão do prefeito Roberto Cláudio, mas também foram muitos os ganhos e as conquistas da cultura durante esse período. Desde a inauguração do Memorial da Resistência dentro da Secutifor, até a entrega para a população do Teatro São José, o nosso teatro municipal, passando aí por Mercado dos Peões, Mercado Cultural dos Peões, Mercado da Aerolândia, Centro Cultural Belchior, são muitos os equipamentos, né? A gente mais do que dobrou a quantidade de equipamentos culturais que estão à disposição da população na cidade de Fortaleza. A gente também tornou lei o Edital das Artes, a gente fez mais cursos de artes na Vila das Artes, né? O pré-carnaval de Fortaleza virou ciclo carnavalesco e hoje Fortaleza está no calendário dos maiores e melhores carnavais do Brasil. Acho que são muitos os ganhos. A população ganhou, nós ganhamos e a cidade ganha cada vez mais com a cultura em Fortaleza. Dos 14 anos da Vila das Artes, hoje Complexo Cultural Vila das Artes, 8 na gestão do prefeito Roberto Cláudio e do secretário de Cultura Gilvan Paiva. Nesse período, mudanças com crescimento planejado podem ser descritos em 2 momentos, antes e depois da entrada de uma gestão compartilhada com o Instituto Cultural Iracema. Saímos de 2 para 4 escolas estruturadas, audiovisual, circo, dança e teatro, e engatilhamos mais uma, arte e cultura digital. Nossos números nas mídias vão de 1.250 inscritos no YouTube nos últimos 8 meses e 16 mil seguidores no Instagram. Hoje, dizemos que estamos presentes em todas as regionais pela participação de estudantes e públicos. Afirmamos que o Complexo Cultural Vila das Artes, com sua casa de formação, uma biblioteca de artes e um centro cultural, a Casa Barão de Camusim, é um caso de sucesso de uma gestão compartilhada e dialogada no município de Fortaleza. Diante do cenário complexo em 2020 causado pelo coronavírus, a Secutifor teve como metas prioritárias a continuidade dos projetos que já estavam em andamento na pasta e a tramitação célere dos editais de fomento à cultura, com destaque para o lançamento das chamadas públicas da Lei Aldir Blanc. O ano de 2020 foi difícil para a cultura porque foi um ano que atingiu diretamente aos trabalhadores da cultura em função dos espaços culturais e dos espaços de espetáculos terem sido os primeiros a serem fechados. Em maio, a Secutifor lançou o programa de auxílio emergencial para os profissionais da cultura, que contemplou 3.744 profissionais da cadeia produtiva da cultura, com R$200 para cada profissional. Essa iniciativa foi autorizada pela Câmara Municipal de Vereadores, que antecipou R$1 milhão do 9º edital das artes. Em setembro, a Secutifor lançou 4 editais relacionados à Lei Aldir Blanc, que tem a expectativa de contemplar 504 espaços culturais, 227 grupos artísticos e culturais e 639 artistas individuais da cidade de Fortaleza. E para a gente conversar mais sobre esse balanço do setor cultural aqui em Fortaleza, estamos recebendo aqui o Gilvan Paiva, que é secretário de Cultura de Fortaleza. Gilvan, os últimos anos aí dessa gestão aí do prefeito Roberto Cláudio, como é que você avalia realmente os investimentos que foram feitos no setor cultural, não só
na reforma, como construção aí de novos equipamentos culturais, mas também realmente desse incentivo ao setor, seja no fomento, através de editais aí para os artistas, mas também na consolidação de um calendário fixo de atividades culturais aqui na capital cearense? É uma alegria, né? A que a gente chega a esse ano tão difícil, né? Um ano dramático na vida do nosso país, das cidades brasileiras, do mundo inteiro, né? A gente vive um período muito difícil. E a gente olhar assim para ver a ação cultural nesses anos, especialmente esses anos da gestão do prefeito Roberto Cláudio, é muito animador, né? Você observar que houve um salto de qualidade muito importante. Era uma secretaria pequena, né? Era uma secretaria praticamente inexistente, né? Porque ela é uma secretaria recente, né? Ela tem pouco mais de 10 anos de criação. E ela se consolida na gestão do prefeito Roberto Cláudio, né? E se consolida de uma forma muito, muito, muito especial, né? Na medida em que ela aumenta seus investimentos, né? Ela consolida uma política cultural mais abrangente na cidade. É uma secretaria que hoje ela tem uma ação muito mais institucionalizada, né? Ela realiza com mais frequência chamadas públicas, ela participa de processos licitatórios, né? Ela tem uma boa articulação com as outras secretarias, ela tem uma grande intervenção hoje na cena cultural da cidade. Eu diria que hoje a cena cultural da cidade, ela se beneficiou muito ao longo desses últimos 8 anos, e mesmo mais recentemente nos últimos 4 anos com mais ênfase, não é? com um aporte de recurso muito significativo, que faz com que a cena cultural da cidade hoje ela esteja num grau de movimentação muito maior. Eu não tenho dúvida que tem muito a ver com os editais, tem muito a ver com os investimentos nos grandes eventos da cidade. A gente, nesses últimos 4 anos, viu se consolidar em Fortaleza um calendário cultural de grandes eventos na cidade. Eu diria que a gente começa ali por volta, né, em situações normais, 19 e 20 a gente fez uma experiência muito rica, que foi esse encadeamento de agenda, de programação. Nós começamos ali em novembro com a virada cultural, que foi uma novidade na cidade. Nós fizemos 40 horas de atividades culturais, que passava ali saía da Praça do Ferreira, entrava ali pelos Leões e terminava ali no Seu Raimundo dos Queijos, né? Numa programação intensa, foram 40 horas de atividade, nós mobilizamos dezenas de artistas da cidade. Quando nós saímos da virada cultural, a gente adentrou no Réveillon, né, que foi aquela festa extraordinária, sempre uma festa de um grande impacto, né? Esses últimos anos, o Festival de Música de Fortaleza, inclusive, introduziu uma novidade, que foi levar o artista vencedor para o palco do Réveillon. Fazer a abertura, né? Do Réveillon, né? Fazer a abertura do Réveillon, que inclusive faz uma conexão muito interessante. Depois nós entramos com Férias na PI, né, numa grande ação ali do Instituto Iracema, numa programação muito intensa. Depois nós emendamos no pré-carnaval, né, que foi um carnaval de mais de um mês, o chamado ciclo carnavalesco nosso, que é durante um mês de atividade. Esse ano a gente teve, por exemplo, a alegria de homenagear o Chico da Silva, né, a prefeitura estabeleceu o ano de 2020 como o ano Chico da Silva, então a gente iniciou com um grande evento de carnaval, foi um dos maiores carnavais da cidade, com mais de 12 polos. Tivemos, por exemplo, a grande totalidade dos artistas que participaram dos polos de carnaval da cidade foram artistas locais, inclusive isso é uma marca muito importante dessa gestão cultural, né, do prefeito Roberto Cláudio, né, que é a valorização dos artistas da terra, né? Eu acho que isso é uma marca muito importante, e eu não tenho dúvida que a política cultural, ela teve essa intervenção, né, teve esse foco no artista local. E quem acompanha a vida cultural da cidade, a cena da cidade, percebeu que, por exemplo, tem bairros, né, onde essa atividade cultural praticamente se multiplicou nos últimos anos. Você pega, por exemplo, um bairro como o Benfica, né, não só aumentou a quantidade ali de restaurantes, mas você tem ali uma cena cultural, uma agenda cultural permanente na cidade, né, naquela região ali. Então é importante esse movimento, né, que foi muito forte. E é evidente que esses anos, a gente, além dessa atividade mais focada no calendário cultural, mais focada no próprio incentivo do fortalecimento dos artistas locais, da cena local, nós tivemos outras ações da cultura que foram muito destacadas, como essa que a própria matéria traz, que diz respeito ao surgimento de novos equipamentos culturais na cidade. E não foram equipamentos quaisquer, né? Você vê que em 4 anos você surge na cidade
Primeiro nós tivemos assim o grande símbolo desse surgimento de novos espaços, que foi a entrega por parte do prefeito Roberto Cláudio do Teatro São José. O Teatro São José, que era um teatro histórico da nossa cidade. Ele tem uma representação, né, muito importante. Na verdade, ele é uma cabeça desse esforço, né, que já é antigo da cidade, de construir um certo sistema municipal de teatro na cidade. Então, a volta do Teatro São José em grande estilo, restaurado, né, já um espaço extremamente já utilizado pela cidade na sua agenda cultural. Os próprios festivais de música, né, têm ocorrido lá, e outras atividades diversas. Demonstra que esse símbolo aí, ele teve um outro conjunto de equipamentos que foram fundamentais, que tem impacto. Eu cito, por exemplo, esse que também é a matéria, a Mileide Flores, que é a diretora da Vila das Artes, destacou, que foi o surgimento de um novo complexo, né, na cidade, que é o chamado Complexo da Vila das Artes. O surgimento, já existia a Vila das Artes, mas ela ganha uma nova dimensão agora. A Vila das Artes é uma potência do ponto de vista de formação. Poucos municípios brasileiros têm uma escola de formação, ou escolas de formação como a Vila das Artes. Nós falamos ali na matéria de 4 escolas que já estão praticamente consolidando-se, 2 consolidadas, que é o audiovisual e a dança, que são mais antigas, né? Um curso de dança, por exemplo, que dura 6 anos, né? É uma coisa histórica, talvez você não tenha uma referência dessa com alunos de escola pública. Você tem um curso de dança que é de 6 anos, né? E você tem ainda circo, né? E você tem ainda teatro, e você tem uma escola de arte e mídia digital que está surgindo agora. Então, é uma escola de formação extraordinária, tem formado os talentos na cidade. E essa escola de formação se juntou à chamada Casa das Artes Visuais, que é a Casa do Barão de Camusim. Também uma casa entregue, restaurada, e essa casa ela tem abrigado nos últimos anos, da sua reinauguração para cá, do seu surgimento como centro cultural, tem abrigado, por exemplo, o Salão de Abril, né? Que agora nós estamos com a exposição aberta, a 71ª edição do Salão de Abril, que está lá aberta para visitação, né? E etc. Tal. Então você tem o Teatro São José, que é um equipamento que não estava em atividade, que foi reinaugurado aí em 17, né? Segundo semestre de 17. Nós tivemos o complexo, né? Que também foi restaurado. Casa do Barão restaurado e Vila das Artes restaurada mais recentemente, esse ano. E nós tivemos outras novidades. Nós tivemos o surgimento do Centro Cultural Belchior, que é a chamada Casa da Música, né? Você também não tinha o Centro Cultural Belchior, então é um equipamento novo, de uma importância muito grande na área da música, né? Nessa mobilização dos artistas da cidade inteira, da periferia, né? Com todos os estilos e todos os gêneros de música. Você tem, por exemplo, o surgimento de 2 bibliotecas, né? Que são bibliotecas em áreas extremamente importantes da cidade, o Altran Nunes e o Conjunto Ceará, bibliotecas, inclusive, que não têm o foco, né, apenas na literatura, mas é um foco são espaços culturais, na verdade, que surgem nessas áreas da cidade, né? Então, assim, para citar alguns equipamentos que surgiram nesse período, né, que estão em plena atividade, que eu acho que esse aqui é o mais importante. Eles surgem e tem uma política ali cultural sendo desenvolvida nesses locais. Então, a cidade ganhou muito, né, com a política cultural desenvolvida na gestão do prefeito Roberto Cláudio, com mais ênfase, naturalmente, nesse segundo mandato, onde a gente pôde não só colher algumas coisas que foram plantadas no primeiro mandato, mas, sobretudo, as outras iniciativas foram tomadas no segundo mandato, que foram necessárias e importantes para poder fazer funcionar num outro patamar esses espaços que foram surgindo e foram sendo criados, né? Então, assim, tem uma dimensão importante, um calendário cultural hoje pujante, né? Muito forte, muito intenso, com intervenção muito capilarizada na cidade inteira. Você tem aí uma entrega, né, de equipamentos culturais novos também, com muita expressão na cidade, já com história pequena, mas com fôlego que deverá se consolidar ao longo dos anos, né, na cidade. Eu diria que você tem, a partir daí, uma outra estratégia que foi muito importante, que se associa àquela que eu falei no início, da valorização dos artistas da cidade, que é a questão de você criar mecanismos de maior democratização do acesso desses artistas à participação nas agendas culturais do município. E nisso aí a gente teve uma experiência muito interessante, que foi o chamado credenciamento de artistas, que é uma chamada pública, né, clássica, onde você abre para que os artistas da cidade possam se inscrever
né, possam submeter os seus portfólios, as suas histórias de vida, né, e possam concorrer a participar nas agendas culturais. Né? Aconteceu muito isso no pré-carnaval, né? Pré-carnaval e no carnaval, aí onde a prefeitura garantiu uma participação de muitos artistas cearenses nas apresentações, né? Que foram oferecidos gratuitamente pelo município, né? Isso, nós tivemos, por vocês terem uma ideia, num ciclo carnavalesco como que nós realizamos, nós tivemos, por exemplo, tínhamos 5 ou 6 artistas de outros estados que participaram do ciclo carnavalesco. A grande totalidade, mais de 200, das 200 apresentações que aconteceram. Tanto no pré como no carnaval. No pré e no carnaval foram dos artistas da cidade. Você vê que os polos de carnaval da cidade, aí, vários deles, você tinha artista ali da cidade, né? Artistas, grupos, artistas individuais, levando multidões, né? Aquelas praças, né? Então, assim, isso é um potencial muito grande, né? Que a cidade tem, com um perfil primeiro, de acolher a toda a diversidade musical da cidade. A cidade não tem uma marca, né, única dessa expressão musical, então isso é muito importante, porque você termina trazendo mais esses artistas para perto, para poder trazer a sua contribuição, trazer o seu talento para dentro da cena cultural. Mas o mais importante nesse processo é que agora você tem uma participação que ela é posta, né, de uma forma muito democrática, né? Então as pessoas vão lá, são selecionadas e participam da programação, né? Então isso dá uma perspectiva à política cultural de mais consolidação, né? Ela se estrutura e faz com que os artistas apareçam muito mais pelo seu talento, pela sua capacidade. Então isso é muito importante se consolidar na cidade. Também é uma política cultural de valorização dos artistas de Fortaleza. Isso é muito importante. Olha, entre os equipamentos culturais inaugurados pela Prefeitura de Fortaleza entre 2017 e 2020 estão o Centro Cultural Belchior, o Centro Cultural Casa do Barão de Camusim, o Mercado Cultural dos Pinhões, a Biblioteca Herbênia Gugel, a Biblioteca Cristina Poeta, a Biblioteca e Videoteca da Vila das Artes e também o Memorial do Paço. Gilvan, gostaria de abordar aqui um tema relacionado a esse período da pandemia do novo coronavírus, que promoveu realmente um verdadeiro baque no setor cultural, aí atingindo em cheio os artistas que tiveram que paralisar as suas atividades, né, no período mais grave da pandemia, no primeiro semestre, o que fez com que a Secretaria de Cultura tivesse que recorrer aos meios virtuais, né, as transmissões, as chamadas lives, para manter realmente as atividades culturais, favorecendo, né, os artistas, mas também mantendo a política cultural do município. Para a gente citar um exemplo aí bem concreto, a própria Vila das Artes, que continuou aí ministrando o repasse dos seus cursos através desse meio virtual, e é um legado aí que vai ficar aí dessa pandemia, porque isso também ajudou a popularizar ainda mais, vamos dizer assim, esses cursos, gerando assim com que muitas pessoas que não conheciam, não tinham acesso a esse conteúdo, passaram a ter com as transmissões online de todo esse conhecimento cultural, né? Eu acho que a pandemia, né, ela trouxe muitos desafios, né? Sejam desafios do ponto de vista, né, da própria sobrevivência de todos nós, né, de saber conviver com uma dinâmica social, por exemplo, extremamente improvável num tempo, né, que a gente vive, de muitas tecnologias, de muitas oportunidades, né? Então isso colocou a cultura numa situação de extremos desafios, né? Então você tem uma atividade cultural que é essencialmente uma atividade de aglomeração, né? Você não concebe atividade cultural, seja na música, em qualquer das suas linguagens, que não seja uma atividade que envolve o contato, né, físico, o contato ali muito próximo das pessoas, o relacionamento. Se tem uma atividade humana que é extremamente de contato, né, de relacionamento social, é atividade cultural, né? Então essa atividade ela foi bruscamente interrompida, né, com muita razão em função das limitações existentes, mas esses espaços virtuais, né, eles foram um desafio posto para todo mundo, né? Todo mundo que teve que passar a lidar com essas novas situações. E a cultura, pelo seu caráter absurdamente criativo, né,
de resistência. Então a cultura ela mergulhou muito profundamente nessas possibilidades, ainda está muito mergulhada nisso, né? E esses espaços, por exemplo, fez surgir a chamada era das lives, né? Era das lives, dos podcasts, né? Das diversas manifestações onde você pôde ali tentar existir naquele período, né? E se você pega, por exemplo, essa área que envolve a formação, né? Que já era uma área que vinha se desenvolvendo, mas de forma muito ainda aquém, né, do que a gente está assistindo hoje, explodiu completamente nas universidades, as escolas, todos esses espaços formativos tiveram que inaugurar, né, tiveram que dar velocidade nos seus formatos de transmissão de conteúdo, né, porque sem isso era praticamente uma paralisia completa. E na área da cultura, o exemplo da Vila das Artes, que você traz muito bem para cá, é um exemplo muito vitorioso, né? As atividades elas foram transpostas praticamente, né, para as redes sociais, especialmente as aulas formativas, né? E você teve a oportunidade, por exemplo, de colocar em um nível muito mais ampliado a formação que acontecia para um núcleo muito pequeno de pessoas. Então isso foi um ganho, né? Isso foi uma conquista muito importante. Então, assim, as atividades virtuais, elas se juntaram, né, a essa capacidade que a cultura tem de resistir a esse processo. Então, isso foi muito importante, né? Eu acho que essa é uma questão que isso vai ter um impacto, um legado muito grande, que você não vai poder mais deixar agora de conviver com essas possibilidades. Então, você pode ter, sim, atividade presencial, mas como essa questão da pandemia é uma questão que ainda vai se arrastar por muito tempo, então isso vai ter que criar mecanismos intermediários, né, complementares, de convivência. Na verdade, nós temos que estabelecer um longo prazo de convivência, né, com essa pandemia, e a atividade cultural vai ter que trabalhar muito com essa perspectiva, né? Eu diria que esse ano da pandemia, entre os muitos desafios que nós tivemos, foi, primeiro, garantir que a atividade cultural não fosse suspensa completamente, né? O município de Fortaleza mesmo adotou, primeiro, assim, numa perspectiva muito emergencial, uma proposta de auxílio emergencial, porque nós visávamos chegar no trabalhador da cultura de forma mais imediata. Então foi destinado quase R$ 1 milhão, né, do edital das artes previsto para essa finalidade de emergência. Então nós fizemos uma seleção pública, né, um chamamento público a esses artistas, houve um cadastro, né, desses artistas. Então foi transferido esse recurso para a maioria desses artistas que foram selecionados. Foram selecionados quase 5 mil, né, de artistas. Mais de 4.500, né? Acho que esse é o número, devem ter recebido esse recurso na forma da seleção que foi posta. E foi muito importante naquele momento. Depois a gente teve uma situação em que a gente precisava manter a programação cultural do município. A gente tinha acabado de fazer um carnaval gigantesco, né, com um impacto extraordinário, e aí a pandemia veio e praticamente travou. E a decisão da Secretaria em 2020 foi fazer a atividade cultural nos meios que eram possíveis, que eram os meios virtuais. Então não é à toa que a gente conseguiu, aquilo que não dava para fazer presencial, a gente foi garantindo a realização de forma virtual. Então aí a gente teve o próprio Salão de Abril, que se desenvolveu ao longo do ano. Agora a gente está tendo a exposição dele, mas ele foi todo construído, seleção, processo todo de forma virtual, nesses seus processos. Além do que você tinha também uma perspectiva muito, a partir da Lei Aldir Blanc, né, que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho ainda aqui, a própria Lei Aldir Blanc, que trouxe uma revigorada, né, desse ponto de vista, dessa mobilização no estado inteiro, no país inteiro, né, que eram recursos que eram colocados para os artistas, para os setores culturais, para que pudessem continuar fazendo sua programação, né? Pois é, pegando aí o gancho aí da Lei Aldir Blanc, né, que foi um reforço financeiro para a classe artística, foi aprovado em nível de Congresso Nacional. Nós tivemos o auxílio emergencial pago pela própria Prefeitura, através da Secretaria de Cultura da capital. Quantos benefícios aí, quantos artistas acabaram sendo aí socorridos aí diante dessa ajuda que partiu tanto aqui da Prefeitura, como agora já nessa segunda fase aí, por conta da Lei Aldir Blanc? Ainda está sendo pago aí, ainda tem gente ainda recebendo, né? Está em pleno processo de pagamento, né? No auxílio emergencial da Prefeitura, nós já alcançamos mais de 4 mil, né, artistas, né, trabalhadores da cultura, nós chamamos assim, porque não era só artista, né, não era só o músico, né, o artista assim mais clássico desse ponto de vista, mas também aquele trabalhador, né,
que você às vezes não vê no palco, mas ele é fundamental, né? Trabalhador da cultura. É o iluminador, o técnico de som. O técnico de som, né? Que eles estão ali construindo a atividade cultural. Então isso foi muito importante que nós fizéssemos isso. Então foram mais de 4.000 artistas nessa primeira fase que foram contemplados. E agora, nessa segunda fase da Audi Blanc, aqui em Fortaleza, nós selecionamos 1.120 proponentes, né? Então nós tivemos 120.000 proponentes, que são proponentes vinculados ao apoio ao subsídio dos espaços artísticos, grupos, né, e também os artistas individuais. Esse processo está ocorrendo em Fortaleza já há uns 3 meses, né? Nós tivemos desde junho que nós estamos nesse processo aqui, até porque esse recurso ele chegou, né? Mas demorou muito a implantação dele do ponto de vista da transferência federal, do ponto de vista da própria regulamentação, então isso esticou muito, né, o processo, foi muito para o segundo semestre, para o final do ano. E agora nós estamos numa fase, né, de chegar ao final desse processo. Foram selecionados 1.120 proponentes, esses proponentes já são, eu diria que hoje nós temos aí, estamos chegando a uns 40%, 50% já de proponentes em vias de pagamento, né, e queremos chegar até o final do ano com esse pessoal todo pago, transferido o recurso, porque eles teriam que a partir daí, no caso dos artistas e grupos, eles têm 20 dias a partir dessa transferência para executar a sua atividade comprometida no seu plano de trabalho. Então não deixa de ser uma ajuda importantíssima, né? Aqui em Fortaleza foram cerca de 17 milhões, quase 18 milhões que foram investidos aqui para o município. O estado do Ceará, por exemplo, para você ter uma ideia, né, foi cerca de 71 milhões para o estado, né? E 67, né, para os demais municípios do estado do Ceará. Então esse foi o recurso que chegou no Ceará, né? E esse recurso ele está circulando pelos municípios. Então isso é um aporte muito importante na atividade cultural do estado inteiro, do município de Fortaleza. E isso vai ter uma repercussão não só retroativa para um setor que estava paralisado ao longo do ano, né, tentando sobreviver com as atividades que existiam. Muitas das atividades em Fortaleza, eles estavam existindo em função, inclusive, dos remanescentes, dos resíduos, né, das atividades outras. Tanto é que a primeira grande decisão que nós tomamos em Fortaleza foi assegurar o fluxo de pagamentos desses editais. Aí você diz assim, isso não tem nada a ver com pandemia. Tem, né? Porque se você não consegue concluir os processos que estavam em curso, esses artistas não conseguem ter acesso ao dinheiro. Não recurso, chega, né? Não chega, né? Então chegar é uma grande conquista num período de dificuldade. Então a gente assegurou primeiro esse pagamento dos editais que nós tínhamos todos. Então a gente encerra, né, o ciclo da gestão do prefeito Roberto Cláudio com a secretaria, podemos dizer assim, em dia nos seus pagamentos, né? A Secretaria de Cultura, ela não tem assim nenhum fornecedor, né? Não tem nenhum setor cultural que esteja precisando, dependendo de pagamentos da secretaria. Todos aqueles processos que nós tínhamos ao longo desses 4 anos foram quitados, né? E estamos agora em aberto ainda o processo da Audi Blanc, porque isso depende, por exemplo, da documentação dos artistas. Então, tem aí ainda um ping-pong, né, necessário ainda de, né, um bate-volta de informações, porque a transferência do recurso público depende para que o artista esteja em condições de receber o recurso, as certidões. E aí um processo que todos os setores culturais sabem muito bem como é isso. Parece burocrático, mas a gente não pode transferir o recurso público de qualquer jeito. Então tem que seguir o rigor da legislação. Olha, vários espaços culturais em Fortaleza também foram renovados na atual gestão do prefeito Roberto Cláudio. Entre eles estão o Teatro São José, o Passeio Público de Fortaleza, o Parque da Liberdade, que é a cidade da criança, que está passando por um processo de requalificação, o Estoril e a Vila das Artes. Festas importantes também já se consolidaram no calendário cultural da cidade, como, por exemplo, o ciclo carnavalesco, o Festival Junino, o Salão de Abril, o Aniversário de Fortaleza, o Festival de Teatro de Fortaleza, o Festival da Música de Fortaleza, que teve a sua 3ª edição esse ano mesmo, no formato virtual, e também a Virada Cultural de Fortaleza. Gilvan, esse calendário fixo, né, esse calendário cultural da cidade, com certeza ganhou muita força nos últimos anos, não só
com a requalificação dos espaços culturais, mas também fazendo realmente desses eventos que fazem parte do calendário anual, em que a própria cidade, né, o próprio fortalezense e os turistas que visitam a cidade já criam aquilo como referência. A gente citou aqui, falou do ciclo carnavalesco, por exemplo, em que as pessoas já têm aquela garantia que o mês de janeiro todo vai ser cercado ali de muita festa e se consolida quando chega o próprio carnaval, fazendo com que a cidade deixasse de ser só aquela cidade chamada cidade dormitório durante o período carnavalesco, para se tornar também uma cidade atrativa para quem gosta do período momino, né? Eu acho que um grande desafio de uma cidade do porte de Fortaleza, Rogério, é essa construção, né, de um calendário de atividades culturais, né? Porque isso se relaciona primeiro com a dinâmica da própria cidade, se associa à movimentação turística da cidade. Nós somos uma cidade de serviços, né? Então você tem ao longo do ano uma circulação muito grande, né? A rede hoteleira, que eu diga nesse processo, né? A ampliação de restaurantes, de bares, né? De uma vida ativa cultural na cidade, não só em determinados setores, né? Regiões da cidade, mas a cidade inteira, né? Circula uma atividade cultural muito intensa, né? Então isso tem uma importância muito grande, você estabelecer um calendário cultural que seja um calendário regular, onde as pessoas elas se programam para aquela atividade, né? Então eu diria que a gente vai trabalhando uma perspectiva de consolidação. Acho que esse é um grande aspecto importante da política cultural ao longo dos últimos anos. Primeiro, de consolidar esse calendário cultural, tendo um calendário cultural de grandes eventos, né? Porque não é um calendário cultural de pequenos eventos, de médios eventos, que a cidade está cheia dessas atividades. Seja por iniciativa privada, né? Seja por grupos os mais diversos, né? Eu cito, por exemplo, aqui uma atividade que está ganhando dimensão anual, por exemplo, o Corredor Cultural do Benfica, né? Que é uma atividade que envolve ali variados setores, né? Então, se você for pegar muitas áreas da cidade, vão construindo agendas, né, diversas, que faz com que a cidade, quando ela se junta aos grandes eventos, ela tem uma atividade cultural praticamente o ano inteiro, né? A gente podemos dizer assim, que a gente tem destaque, né? A gente inaugurou, por exemplo, a experiência da virada cultural na cidade. A gente tinha uma experiência da virada cultural extremamente vitoriosa nos Cucas, né? É quem começa a fazer uma virada cultural pioneiramente na cidade, de uma forma pioneira, né? Porque é uma programação focada ali em torno dos Cucas. E a gente faz uma atividade, uma virada cultural da cidade, envolvendo áreas territoriais outras da cidade, especialmente essas áreas mais históricas do ponto de vista dessa atividade cultural. E foi um impacto muito grande, né? Então, assim, você foi fazer uma mobilização, e normalmente a nossa atividade, ela ocorre com muita força até junho, né? Então você tem o carnaval, que é muito intenso, né? Você mobiliza muitas estruturas, mobiliza muitas pessoas, tem uma grande ocupação na cidade. Depois você vem aí, né, com as atividades juninas. Esse ano, inclusive, a gente incorporou, né? Quando eu falo esse ano, 19, né? Porque 20 não deu para viabilizar. Em 19 a gente inaugurou um festival municipal, né? Porque você tinha festivais localizados, né, das quadrilhas juninas. Nós fizemos um festival municipal, com uma experiência interessante, que era uma reivindicação antiga dos setores do movimento junino. Então nós fizemos essa atividade, espero que isso prospere, que é muito importante que você tenha essa união mais ampla da atividade junina na cidade, o movimento junino, que é um movimento muito forte, muito capilarizado na cidade inteira. Então normalmente a nossa atividade era muito concentrada no primeiro semestre, né? Então você tinha um grande evento de carnaval, você tinha um salão de abril que se consolidou ao longo desses anos, né? E a gestão realizou vários deles com muita força, muita energia, muito destaque. Depois você tinha o aniversário da cidade de Fortaleza, que sempre se consolidou como um calendário importante, não só por eventos que você faz maiores, né, de grande impacto, mas sobretudo pela capilaridade que esse evento de aniversário acaba se dando, que envolve vários setores de Fortaleza. E você tinha um movimento junino. Então você tinha aqui um primeiro semestre extremamente movimentado, né, intenso de atividades. E você tinha ao longo do ano, a atividade cultural ficava muito em função de você movimentar os editais, né?
e selecionar para criar uma agenda cultural. Então nós introduzimos essa história do credenciamento, que foi uma coisa que deu uma capilaridade o ano inteiro, que a agenda cultural dos equipamentos nossos, mercado dos peões, né, as atividades que ocorrem no mercado da Aerolândia, todos os outros equipamentos que a gente tinha, a gente começou a trabalhar com a presença do credenciamento. Você selecionava os artistas e esses espaços passaram a ter uma agenda cultural também regular, né? Então a gente passou a ter artistas e grupos trabalhando nessas programações em função desse credenciamento. E, Gilvan, tem um aspecto aí também importante, é que além da questão da própria ampliação, vamos dizer, do calendário de eventos, houve também a requalificação de muitos espaços que acaba favorecendo para que esses eventos possam ser realizados e consigam atrair mais a atenção do fortalezense. Para a gente citar aí, tivemos aí a Praia de Iracema aí bem requalificada, com estrutura que permitiu ali um conforto maior, não só para os eventos no aterro, como também no aterrinho. Temos aí as praças importantes, requalificadas, a Praça dos Leões, no centro da cidade, né, o Passeio Público, agora a Praça José de Alencar, também aí completamente requalificada. Cidade da Criança ali, que é uma obra também que está em execução. Todos esses espaços são espaços que para os eventos culturais serão bastante importantes na cidade. Sim, né? Não tenho dúvida. Quando a gente está falando da política cultural, não existe política cultural sem o espaço, né? Claro que agora nós temos espaços virtuais, mas o espaço por excelência, o espaço presencial, ele acontece muito no espaço público, né? Na verdade, eu acho que a grande novidade desse processo é que você tem nesse momento, uma consolidação de um calendário cultural, consolidação de uma Secretaria Municipal de Cultura, você tem você tem espaços novos que surgiram nesse período, você tem uma revitalização de espaços públicos que faz com que a atividade cultural agora ela consiga encontrar lugares mais apropriados para que essa atividade possa se desenvolver. Então isso é muito importante, porque a gente não pode perder de vista que quando numa cidade desse tamanho, né, muitas pessoas às vezes não conhecem, nem visitam, nem costumam frequentar os espaços tradicionais, né, da cultura. Então normalmente eles ocupam o espaço público. Eles ocupam a praça pública, né? Então a ideia de cultura está muito associada à ideia do espaço público, né? Então não é à toa que a gestão desenvolveu nesses 4 anos uma experiência que foi muito positiva, que foi o Bom de Fortaleza, que buscava dar conta dessa experiência, porque tinha uma ideia, tinha informações, tinha pesquisas que identificavam que o fortalezense via no espaço público, via na praça pública um lugar de cultura. Na verdade, era aquilo que ele mais chamava de cultura, era o espaço público. Então, a gente precisa fortalecer o espaço público. Então, essas revitalizações, essas requalificações, a entrega de um passeio público restaurado, de uma Praça José de Alencar, né, das obras que vão se concluir na Praça da Liberdade, né, na Praça da Criança, o próprio Estoril, né, esses espaços todos são espaços conquistados, né, são espaços da população de Fortaleza e que agora encontram uma política cultural cada vez mais consolidada. Eu acho que essa é a grande marca da Prefeitura de Fortaleza, do prefeito Roberto Cláudio, foi consolidar uma política cultural no município, consolidar a própria Secretaria de Cultura, que é um instrumento importantíssimo para que a cultura consiga chegar na cidade inteira. Não é possível você construir uma cidade sem a valorização da cultura, sem a valorização dos artistas da cidade, os grupos, né? Aqueles fazedores de cultura que às vezes não aparecem, mas fazem ali a cultura no seu bairro, na sua rua, né? no seu local de vida, né? Então isso é muito importante. Então a gente considera que a cultura ele alcançou um patamar muito mais consolidado nessa gestão do prefeito Roberto Cláudio. Maravilha, viu, Gilvan? Muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Quero lhe parabenizar aí, Beleza, Rogério, né, por esses anos aí, junto com o prefeito Roberto Cláudio, na gestão da cultura. Eu me considero um apreciador, vamos dizer, das atividades culturais da cidade e acredito que Fortaleza realmente cresceu bastante no sentido de oferecer uma programação cultural com mais qualidade, com mais infraestrutura. Isso, Rogério. E isso certamente é muito reconhecido aí, não só pelos artistas, mas pelas pessoas que fazem parte desse cenário cultural da cidade, como também dos visitantes que procuram vir à capital cearense e têm a oportunidade de usufruir, vamos dizer, dessas atividades. Muito obrigado e parabéns aí pela sua gestão à frente da pasta da cultura. Eu que agradeço, Rogério.